Como um iglu protege do frio? Por milhares de anos, os humanos, as plantas e os animais vêm utilizando a água que cai do céu congelada para se manter aquecidos. Isso parece não fazer sentido porque a neve é fria. E não é só fria, a neve é congelante. Então, como uma coisa tão fria feita de neve como um iglu protege as pessoas do frio? Meu nome é Diego e hoje nós vamos falar de ciência. Ninguém sabe ao certo quem construiu o primeiro iglu, mas com o encaixe certo e a física certa, a neve pode realmente aquecer você, muito melhor do que o interior aconchegante de um chalé de madeira ou do que sua casa de alvenaria mesmo. Até porque aqui no Brasil, a gente não precisa se preocupar tanto com temperaturas tão extremas assim. O vasto Ártico congelado é um dos ambientes mais desagradáveis do nosso planeta, e até pessoas que gostam do frio, como eu, com certeza iriam querer um pouquinho de calor e ar quente. Ainda assim, o povo Inuit viveu por lá por cerca de 5.000 anos. Em campo aberto na superfície do Ártico, as temperaturas no inverno chegam a 50 graus abaixo de zero, e quando está frio assim, sobreviver significa encontrar abrigo urgente. Lá não é uma área conhecida por suas florestas. Assim, os caçadores nômades não podiam fazer suas casas de madeira, e quem dirá de alvenaria. Então, eles tiveram que aprender a construir com a única coisa fartamente disponível: a neve. As línguas esquimós têm dezenas e dezenas de palavras diferentes para a neve, porque também tem um número grande de diferentes tipos. E o tipo de neve que você escolher será crucial para saber se o seu iglu vai conservar calor ou transformar você em um picolé. Para entender isso, a gente precisa compreender algumas coisas sobre sentir frio. Quando sua temperatura corporal começa a cair, você está sentindo o calor do seu corpo se dissipar. O frio não pode entrar no seu corpo. Na verdade, o que existe é uma troca de calor entre você e o ambiente. O ambiente gelado sempre vai tentar ajustar a temperatura para que tudo fique igual a ele. Ou seja, se você pudesse viver com seu corpo na mesma temperatura que a neve, você simplesmente pararia de sentir frio. Mas esquece essa coisa de frio psicológico, porque o frio é um fenômeno físico e existe sim. Agora pensa no calor como uma coisa física também. Quanto mais você cede calor para o ambiente, mais frio você sente. Essa troca de calor pode acontecer de 3 maneiras diferentes: por radiação, convecção e condução. E todas as 3 maneiras estão em jogo em um iglu. A pessoa dentro de um iglu vai irradiar calor corporal. Esse calor se move dentro do iglu por convecção. Ou seja, o calor corporal aquece o ar em volta da pessoa e o ar quente sobe porque ele é menos denso do que o ar frio. E o ar frio acaba descendo. Esse ar quente entra em contato com as paredes e por condução ele perde calor. Isso é exatamente o que acontece aí na sua casa. E com suas roupas de frio é a mesma coisa. Não vai pensando que é a sua roupa que te aquece. Quem te aquece é o próprio calor do seu corpo. A roupa só evita que esse calor saia, dependendo do tecido e da espessura do seu agasalho. A mesma coisa acontece com os animais como baleias e focas, só que com uma pequena diferença. O isolante térmico desses animais é feito de gordura. Mas os animais que não têm tanta gordura assim usam outra técnica, que é se proteger com o próprio ar. A pele do pinguim possui as penas meio que na vertical e no meio dessas penas tem muito ar, que é aquecido com o calor do corpo do animal e não deixa ele morrer congelado. E isso é exatamente o que os blocos de neve fazem. Praticamente em pó, a neve fresca pode ter até 95% de ar e só 5% de água nos floquinhos minúsculos congelados. Isso faz com que ela seja um excelente isolante térmico, mas mesmo que você pegue um monte de neve e vá apertando como uma massa, ela não é suficiente densa para fazer nenhum tipo de construção. Já o gelo sólido, apesar de não ser um bom isolante, ele serviria praticamente como um muro, já que ele pode formar um bloco bruto de água congelada. Mas aí surge o problema do peso. Esses blocos maciços seriam muito pesados e o manuseio seria muito difícil, fora o perigo de despencar um trem desse na cabeça de alguém. Então os caçadores inuits descobriram um jeito de juntar essas duas coisas: um bloco de neve leve e aerado, mas tão firme quanto um bloco maciço de gelo. Ao invés de moldarem os blocos de gelo com as mãos, eles simplesmente cortam a neve que já está compactada no chão. Simplesmente não, né? Porque isso deve dar um trabalho do cão. Esse bloco bem compactado de neve é denso o suficiente para se manter firme. Mas por ele ainda ter muito mais bolsas de ar do que um bloco de gelo, ele é leve e ainda um ótimo isolante térmico. Como de costume, os animais descobriram isso muito antes do ser humano. Ursos polares, marmotas e até as aves como os perdizes, todos eles fazem toca na neve para ficarem mais quentes. E antes mesmo dos animais, as plantas já foram se enfiando na neve para evitar a morte por congelamento.
Durante os meses mais quentes, a energia em forma de calor do Sol vai se acumulando no solo, e depois a neve cai por cima e impede que esse calor escape para fora. É como se fosse você no inverno com um tanto de cobertor na sua cama. Não congelar até a morte é um bom motivador para qualquer animal ficar esperto, mas o nosso grande cérebro de primata levou a gente para outro patamar. A física e a engenharia dos iglus aumentam o calor e a estabilidade dessas construções. Os iglus dos desenhos animados parecem meias esferas, mas eles não são exatamente assim. Se você pudesse cortar um iglu real no meio, você veria que ele tem uma forma meio ovalado, chamada catenária. Essa forma catenária distribui o peso de forma mais uniforme do que um meio círculo. E isso faz com que não tenha perigo de desabar em cima dos moradores, mesmo que continue caindo neve sobre o iglu. Esse formato do iglu é tão estável que os engenheiros ainda usam essa forma catenária em diversos projetos estruturais. O interior dos iglus às vezes também é esculpido em diferentes níveis. Como o ar quente sobe e o ar frio desce, a parte onde as pessoas ficam por mais tempo, como lugar para dormir, pode ser um pouco mais elevado para a temperatura ficar mais agradável. Com um humano e uma lâmpada que esquenta, ou até mesmo uma pequena fogueira, a temperatura dentro do iglu pode chegar fácil a 40 graus mais quente do que do lado de fora. Ou seja, se do lado de fora tiver menos 50 graus, do lado de dentro pode estar a menos 10 graus, que convenhamos, é uma temperatura super agradável, pelo menos para aquele lugar. Agora que você já entendeu como o iglu esquenta e não derrete, se inscreve aqui no canal para você não perder os próximos vídeos de ciência que eu vou postar por aqui. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo!